Oi, bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto ao Senhor Deus. E o que é exatamente o nosso culto? É uma busca de compreender cada vez mais a respeito da revelação de Deus. Entender exatamente o que Deus quer passar para a humanidade, né? E que o texto bíblico busca, por causa das limitações dos escritores, busca compreender e divulgar. Entendeu? Então, nosso interesse é conhecer bem a revelação de Deus. E aí, a gente tem alguns temas que a gente vai trabalhando para analisar essa revelação. A gente começa hoje aqui pelo Sermão do Monte, né? Nós estamos no 11º tema, né? Cadê? É isso mesmo? Olha aqui. O 12º tema que Jesus trabalha no Sermão do Monte, né? Ali com os apóstolos, na hora que ele sobe para o monte, e ali ele senta e os apóstolos ao seu redor, e ele vai falar sobre esses vários temas. Nós estamos falando sobre a oração. Claro que isso está dentro do contexto da ostentação. Já falamos ontem sobre o aspecto da ostentação na oração e que Jesus condena, né? Condena a ostentação, entendeu? Ele condena a ostentação no jejum, na esmola e agora na oração. Tá bom? Agora ele vai entrar hoje dentro da oração, como fazer para que essa oração não somente não tenha a ostentação, como vimos ontem, mas que ela possa também ser feita de maneira correta. A ostentação busca impressionar o público, quem está ao redor. E como fazer também para não haver ostentação em relação a Deus, para não impressionar, mas para pressionar. Como não usar a oração para pressionar Deus. Vamos ver o que é que ele diz aqui, versículo 7. Aí ele diz assim: e quando orardes, não façais repetições. E quando orares, não façais repetições inúteis, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Né? Não é somente o muito falar, muitas palavras, mas é a ideia de muito falar, ficar repetindo como que uma maneira de pressionar, de mostrar, né? Como que impor a Deus a vontade. Então, isso é outra orientação agora que ele dá sobre oração e que devemos, né, ter atenção para a gente não cometer o mesmo erro. Tá? É usado muito. As pessoas acreditam que por muito falarem, por muito insistirem, Deus muda os seus planos. E Deus nunca muda. É por isso que ele diz aqui, repetições inúteis. Porque Deus não muda o plano dele nunca. E graças a Deus por isto. Entendeu? Nós não sabemos não sabemos pedir, não sabemos orar, não sabemos o que é melhor para nós, mas ele sabe. E como é que ele vai mudar? Né? Outra coisa interessante sobre, né, a onisciência de Deus é o seguinte: se tudo que ele planejou, veja só, ele planejou, mas ele lá atrás sabia que eu ia insistir na mudança. Se ele lá atrás sabia disso e percebeu que aquela minha ideia era melhor, né? Era melhor, né, para mim, né? O que é muito pouco provável, desde lá ele vai mudando os planos porque ele quer o melhor para mim, independente de eu pedir, de eu não pedir, de eu querer, de eu não querer, entendeu? Ele me ama. E quando a gente ama, a gente não espera que o outro, né, peça para a gente atender. A gente está sempre disponível e atuando pelo bem daquela pessoa. Compreende o que é amor? É o mesmo que Deus tem e sente por todos nós.
Tá bom? Então vamos ver aqui alguns comentários sobre essa palavra de Jesus. Primeiro, é um outro regulamento, tá? Jesus não está dizendo assim, vocês têm que orar, vocês têm que passar a vida orando, como muitas vezes a gente é tentado a acreditar, a pregar, e eu já ouvi muito disto, né? Vocês têm que orar muito. Por quê? Por que que tem que orar muito? Entendeu? Se eu estou descansado em Deus e que Ele sabe o que é melhor para mim, por que que eu tenho que orar muito? Isso demonstra que eu confio, que eu descanso, né? Então veja, outros regulamentos, esse é um outro regulamento, é uma outra regulamentação para a prática da oração, além da não ostentação religiosa e social. Segundo, não buscar controlar Deus e o seu poder. Não, eu quero que ele faça o que eu quero. Eu já li até pastores dizendo que para Deus só atende se eu disser para ele a marca daquilo que eu estou querendo, da cor, o tamanho, eu tenho que falar detalhes. Por quê? Eu sei, é feitiço, né? Deus está esperando essas orientações para poder fazer a vontade dele? Como é isso na cabeça das pessoas? Entende? Então, não usar repetições como forma de pressionar Deus e as suas vontades. É isso que Jesus está falando, né? Nem ostentação social, nem ostentação, entre aspas, espiritual. Nem querer impressionar as pessoas, nem querer pressionar Deus na oração. Oração não é para pressionar Deus, né? Aliás, nem oração, nem nada, né? Se a gente confia que ele sabe cuidar da gente. 4. Os gentios fazem isto em repetições às suas divindades. Né? Eles têm os deuses, eles acreditam, eles têm as religiões deles e eles acreditam nisso. É certo ou errado? Vai da ignorância de cada um, da infantilidade. Né? Você olha para uma criança, você vê ele fazendo tolices, a pergunta é, está certo ou errado? Entendeu? Ele é ruim ou ele é bom? É criança. É criança, né? E nós somos profundas crianças, né, diante do Senhor. Acreditam que Deus é insensível a eles, mas se muito falarem, chamarem a atenção, serão ouvidos e atendidos. É isso que muitas vezes fazemos. Nós confiamos em Deus, mas a gente quer manipulá-lo, né, usando a oração para isso. Então é isso que Jesus está dizendo, olha, não é para fazer isso não, de maneira nenhuma. Oração não é para pressionar Deus. Deixe ele fazer a vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para a gente. Tá bom? Vamos ver aqui os motivos de oração que a gente tem, né, para hoje. Os que estão sempre cultuando conosco, né? A gente ora, continua orando por essas pessoas. Nós temos gente de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então a gente ora e Deus conhece cada uma. E tem gente que não vai assistir esse culto hoje, mas amanhã ou depois de amanhã vai assistir. Então todas essas pessoas Deus conhece e a gente apresenta. Deus vai abençoar porque nós estamos pedindo? Não. Deus vai abençoar e já tem abençoado cada uma dessas pessoas porque Ele ama. Agora, faz bem para a gente se sente bem, faz bem para a nossa saúde espiritual, emocional, a gente apresentar essas pessoas a Deus. Mas Ele vai abençoar, eu pedindo ou não, Ele vai abençoar todas essas pessoas, né? A gente ora também por adoradores enfermos ou em dificuldades. A gente ora por amigos e irmãos aniversariantes. Hoje vamos ter outro número de aniversariantes, já estamos tendo, né? E a gente ora antecipadamente por eles, para que Deus abençoe nesse dia e agradece pelo passado deles e pede pelo futuro deles, né? Esses próximos anos na vida de cada uma dessas pessoas. Que Deus nos faça bênção a familiares e amigos. Deus coloca essas pessoas bem perto da gente para a gente ser bênção na vida deles. Que eles sejam muito mais felizes porque convivem com a gente.
Olha que coisa linda, né? Então isso é ser luz, isso é ser sal do mundo e da terra, né? Que o mundo tenha prazer de estar conosco. As pessoas têm um prazer de lembrar da gente. Que não nos deixe pensar que críticas convencem pessoas do pecado. Entendeu? Nós fomos ensinados de que a gente tem que ser críticos, criticar o pecado, criticar as pessoas, criticar a religião delas, para que elas sejam convencidas de que são pecadoras. A Bíblia não diz isso, a Bíblia não aceita isso. A Bíblia ensina que a gente deve respeitar cada um. Agora, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Por que, que o Espírito Santo consegue? Porque ele sabe exatamente como convencer cada tipo diferente de pessoas. A gente não sabe. A gente até atrapalha com a nossa prepotência, né? Que ele não nos deixe pensar que nossa religião é melhor do que a dos outros. Ensinaram isso pra gente, mas que a gente fuja disso. Não é isso que é a vontade de Deus, essa prepotência, não. Devemos respeitar as religiões das pessoas, devemos aprender a conviver com elas e se estiver, o no que, não é que estão erradas ou certas, no que estiverem erradas, como a nossa também, no que estiver errado, confiarmos de que o Espírito vai fazer as mudanças necessárias. O Espírito e não nós. Minha lista, hoje é dia de orar, minha lista de anjos, né, com iniciais D, E e F. Orar por pessoas que têm essas iniciais e estão na minha lista. E que faça, Deus só faça o que Ele planejou para o nosso bem. Que Ele não escute as nossas orações tolas, bobas, infantis. A gente não sabe o que é melhor para a gente, mas Ele sabe o que é melhor. Tá bom? Então, confiarmos de que Ele sabe cuidar da gente.